nós estarmos reunidos aqui para falar um pouco de vários shiurim diversos, no qual o Ruach HaKodesh nos direcionou a falar a respeito desse shiur, Be'ezrat Hashem. Meus irmãos, e é muito importante nós falarmos a respeito de vários temas, vários shiurins, né, que você pode compartilhar para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu parente, a respeito dos estudos que nós temos aplicado aqui, dado pela misericórdia de HaKadosh Baruch Hu, que nós mesmos não fazemos nada. Se não for a graça de eterno, nada temos, nada fazemos, nós não somos ninguém. Por isso, contamos com a misericórdia de HaKadosh Baruch Hu, que nos direciona sempre a fazermos a sua vontade, o seu querer, e aplicarmos o shiur conforme a sua vontade. Por isso, foi decidido pelos céus que nós aplicaremos esse shiur Be'ezrat Hashem Ani Yosef. Coincidentemente, ele colaborou com a ideia, porque a paraxá dessa semana já começa a falar de Yosef, e as paraxás conseguintes também vão falar de Yosef, mas temos certeza que não iremos terminar antes de entrar no livro de Shemot, ou depois de entrar no livro de Shemot, que com certeza nós iremos terminar e não sabemos quando iremos terminar. Baruch Hashem, só começamos, mas não sabemos quando vamos terminar. Então, meus irmãos, quero já agradecer aqueles que estão acompanhando pelo canal, aqueles que não acompanham, por favor, compartilhe, né, comunique, fale do canal da sua sinagoga, fale dos estudos que a gente temos aplicado aqui, porque é tudo para a glória do eterno nosso Deus. Meus irmãos, dentro da Torá do Shar, não há, eu posso me atrever a falar, não há maior personagem que se encaixa com o nosso Messias Yeshua do que Yosef Hassadik, do que José o Justo. Você vai procurar em toda a Taná, você vai achar pistas, vai ver personagens com algumas ações, né, alguns feitos dos nossos pais, mas a vida de Yosef é desde o primeiro dia do seu nascimento, na verdade é antes dele nascer, ele já corrobora com Yeshua, nosso Messias e Rei. Eu costumo falar, né, nós temos uma grande amiga, né, Ana Cristina, filha de tia Georgina, desde a outra congregação, ela sempre tinha esse personagem, né, falava assim, olha, não fale nada de Yosef perto de mim não, lembra, Daniel, como é que era? Porque ela tinha um amor por esse personagem, porque é a maior representatividade da Torá quando nós falamos de Yeshua. Todas as ações de Yosef, todos os caminhos de Yosef, e nós iremos dizer aqui para vocês, por isso é importante você pegar uma caneta, pegar um lápis, anotar aí nos seus iPhones, no seu notebook, no seu computador, anotar na sua Bíblia, todas essas referências que nós iremos falar aqui, porque vai ser de grande valia para você demonstrar para os epicureus do que quem é Yosef e quem é Yeshua. Então, esse homem, esse personagem, que nós iremos detalhar aqui de maneira bem específica, irá lhe mostrar grandes coisas e grandes ações que ele realizou e que foi feita para ele, ou que ele sofreu com a vida do Messias de Israel, Yeshua, nosso Messias e Rei. A começar, estava até falando com o Rosh Daniel aqui, ia te chamar de Yeshua, meu amigo, Baruch Hashem, é um tzadik. Estava até falando com o Rosh Daniel aqui, que a vida de Yosef, ela já esse paralelo com a vida de Yeshua já começa antes do seu nascimento. Antes dele nascer, Yosef foi concebido de uma maneira sobrenatural, miraculosa. Assim, a vida de Yeshua também é um exemplo também dessa maneira sobrenatural de Hashem trazer grandes justos nesse mundo. Está em Gênesis, capítulo 30, verso 22, que está escrito que depois que Rachel, né, depois Hashem ouviu o choro de Rachel e lhe concederam um filho. E ela colocou o nome de Yosef. Se vocês verem todo o relato da Torá do Shar, vocês vão entender que a nossa matriarca Rachel, ela não poderia conceder. Ela não poderia ter filhos. Deu a sua adjuntora, a sua ajudadora para Jacob, né, para que ela concedesse filhos, mas do ventre de Raquel mesmo não poderia gerar. Foi de uma maneira miraculosa e sobrenatural, pela vontade de HaKadosh Baruch Hu, que ela
conseguiu conceder. E aí, Yosef veio ao mundo, trazendo alegria para ela e para o seu pai. Da mesma forma, Isaías capítulo 7, verso 14, e Isaías fala da mesma forma. E Isaías fala, por isso que vos dirá um sinal, a virgem concederá e dará um filho. Uma virgem concedendo um filho, isto é um sinal miraculoso. Isso é um sinal sobrenatural de que a ação de Hashem trazer um justo a esse mundo teria que ser feito de uma forma sobrenatural. São seres sobrenaturais que vêm a esse mundo de forma especial, através de milagres. São almas elevadas, elevadíssimas. E nós vemos esse paralelo com a vida de Yosef e a vida de Yeshua, a vida de José e a vida de Jesus. Vamos dizer assim, que pode ter pessoas que possam estar assistindo, né? Mas para que você entenda quem eu estou falando. José e Yeshua, para que você entenda quem eu estou me referindo. Então, Matitiahu, capítulo 1, verso 23, Matitiahu usa essa mesma profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. A maneira sobrenatural que Yeshua veio a esse mundo, a maneira miraculosa que Yeshua veio a esse mundo, Matitiahu usa a profecia que está prescrita no profeta Yeshayahu Hanavi, capítulo 7, verso 14. De uma maneira miraculosa, sobrenatural, Mashiach viria ao mundo. Conforme está escrito, a semente de Mashiach viria de outro lugar. Ou seja, a semente de Yosef não veio de outro lugar, veio de Jacob. Mas o ventre em que ele veio, foi feita uma obra sobrenatural. Hashem abriu aquele ventre de maneira sobrenatural, miraculosa. Então, meus irmãos, nós vamos, a partir de agora, entrarmos numa conexão íntima entre a vida de Yosef ben Yaakov, Yosef Hatzadik, e as profecias a respeito do Mashiach. E aí eu vou usar dois termos para que nós identificamos bem, porque no Shiur nós vamos falar a respeito disso. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben Davi, mas que é a mesma pessoa, Yeshua. Nesse estudo, gostaríamos de compreender a vida de Yosef ben Yaakov, relacionada com o Olam Rabá, e a transição para o Olam Rabá, a conexão entre a vida dos patriarcas e eventos futuros, resumida pelos nossos Hazal, pelos nossos Rahamim, nesta famosa citação do Talmud. Está escrito assim, Maaseh Avot Shimon Labanim. Siman Labanim. Maaseh Avot Siman Labanim. Os feitos dos pais são um sinal para os filhos. O que os nossos sábios querem nos dizer com isso? Baruch Hashem. O que os nossos sábios estão dizendo, o que os nossos sábios querem entender aqui, querem nos mostrar aqui, que todos os acontecimentos que aconteceram com os nossos patriarcas são exemplos para gerações futuras de Israel, nos tempos que outrora tinha biblicamente e até hoje. São exemplos daquilo que aconteceu com Israel. Eu falei até um exemplo cedo, né? E houve um rei que não conheceu José. Então, nós temos vários exemplos na Torá, porque está tudo na Torá. Nós vamos aqui, Betstrata Shent Bará, falarmos sobre Arba Galot, né, os 4 exílios, Betstrata Shent Bará. Começaremos a dar esse shiur aqui também, para mostrar que está tudo já prescrito na Torá. Já foi tudo pré-determinado, conforme nós aprendemos pelos nossos sábios, que Moshe recebeu de Hashem letra por letra, palavra por palavra, ditada pela boca de Hakadosh Baruch Hu. Então, irmãos, já está tudo na Torá. Então, quando nós vemos um cenário, e vou falar desse patriarca específico, chamado José, nós temos que pensar no seguinte: todas as suas ações, todos os seus feitos, ou toda a sua forma de vida, tudo o que aconteceu com ele são exemplo, não só para Israel, mas também para os seus filhos, mas também para o Messias de Israel, que é filho de Israel. Então, os efeitos que aconteceu com os nossos pais vão acontecer e têm acontecido e aconteceram com os nossos irmãos e tem acontecido até os dias de hoje. O Midrash, a seguir, indica que todos os eventos que ocorreram na história de Yosef, de José e seus irmãos
quer eles percebessem ou não, foram dirigidos pelo céu para trazer Mashiach. Mas como? Mashiach só veio posteriormente. Nós vamos entender o que os nossos sábios estão falando concernente a isso. Bereshit Rabá 85, Aleph, está escrito assim. Olha o que os nossos sábios vão nos dizer. As tribos estavam envolvidas na venda de José. Então, as tribos estavam envolvidas na venda de José. José estava imersos em pensamentos pesarosos sobre a sua separação do seu pai. Reuven estava envolvido pelo luto, pelo seu pecado, conforme nossos sábios vão nos dizer que ele ficou imerso em sua vida a fazer techuvá. Jacó estava de luto por Yosef. Jacó estava de luto porque recebeu a notícia que José estava morto. Yehudá estava ocupado em arranjar uma esposa para si, Tamar, conforme nós vemos na Parashá Hashavua, Parashá dessa semana. E o santo bendito seja, Deus estava ocupado criando a luz do Mashiach, do Messias. Então, nós vemos o que os nossos sábios falam concernente a essa visão para que nós entendamos tudo aquilo que os nossos sábios estão querendo nos dizer. Então, o Midrash vai fazer uma alegoria dos eventos que estavam acontecendo ao redor de Yosef junto com José. Falamos do luto de Jacó. Jacó estava em luto. Falamos da techuvá de Reuven, pelo pecado que ele cometeu. Falamos de Judá e Tamar. Contamos hoje a respeito disso. Falamos a respeito disso na Parashá. Falamos a respeito que José estava triste, penoroso, por causa de pensamentos pesorosos, por causa do seu pai. Está dentro da Parashá. E o santo bendito seja, estava criando a luz do Mashiach, desde o princípio. Mas a luz do Mashiach, em gerações de Sadik, ela fica mais densa, ela fica mais forte. É isso que o Midrash está querendo nos dizer. O Midrash não está apenas resumindo os eventos desconectados do dia. Veja, em vez disso, o que o Midrash quer nos dizer é que todos os eventos ocorreram na história de Yosef. E seus irmãos, quer que eles percebessem ou não, foram dirigidos pelos céus. Então, nada foge do controle de Hakadosh Baruch Hu. Todas as coisas são dirigidas pelo controle do céu. Conforme Jó vai falar, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Ou seja, tudo está no controle de Hakadosh Baruch Hu. Todas as coisas têm um porquê, um propósito, que nós vamos conhecer lá na frente. E a vida de Yosef vai nos mostrar isso. Veja o que está escrito. E eles perceberam ou não, foram dirigidos pelos céus. Esses eventos tornaram possível a revelação da luz de Mashiach. Como, Rosh Daniel? Vamos ver mais à frente. Assim, aprendemos que a vida de Yosef revela o Mashiach. Portanto, este não é um estudo trivial, irmãos, mas sim um estudo com percepções proféticas e profundas. Na verdade, o Midrash afirma: tudo o que aconteceu com Yosef aconteceu com Sião. Com Sion. Tahuná, Vaigash, 10, Aleph. Ou seja, tudo o que aconteceu com Yosef aconteceu com Sion. Na verdade, a gemátria de Yosef de Sion é exatamente a mesma gemátria, 156. E eu gostaria aqui de ouvir um comentário do Rosh Daniel, que ele vai falar a respeito da palavra Akum, Baruch Hashem. Fiquem ligados nesse comentário, que vai ser muito gratificante e vai nos corroborar muito para o estudo. Veja bem o que o Rosh Daniel vai nos dizer. Então, Baruch Hashem, shalom a todos. Eu estou aqui como espectador, né? Só para receber, só para ouvir. Mas, interessante, né? O Rosh Nior, ele traz dentro do Shur um comentário sobre essa gemátria. O que é a gemátria? Gemátria é o valor numérico das palavras hebraicas, que traz para nós algo que pode estar oculto, né, dentro das palavras, dentro das frases. E o valor numérico de Yosef e Sião é 156. Ok? 156 é o mesmo valor numérico, tanto de José quanto de Sião. Então é o mesmo valor numérico, 156. Só que existe também outras palavras que têm o mesmo valor numérico. Por exemplo, Yakum. Yakum significa levantar. Levantar. Né? Ou levantará. Nós falamos isso. Yakum Elokim Milchama, levanta-te, Senhor,
né? Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Levanta-te, Adonai. E Yeshua também, ele diz, quando o Filho do Homem ele for levantado. Também, Yosef, quando ele é tirado da cova, ele é levantado. E quando ele é tirado também da masmorra no Egito, também ele é levantado. Ele é retirado. Yacum, ele tem essa conotação de ser levantado, ou estar de pé. Ok? Então, lembramos destas palavras, tanto de Yeshua quanto de Yosef, de que ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, então, e aí agora é engraçado também encontrar outra palavra que tem um valor numérico 156, que é Hikhilu. Hikhilu é congregaram, se fizeram congregar ou foram congregados. Yeshua diz isso no momento em que ele é levantado, ele diz assim, quando o Filho do Homem ele for levantado, então atrairá muitos a eles, ou seja, congregará muitos a eles. Então vemos que existe essa expressão, né? Tudo relacionado a Yosef e relacionado também a Mashiach. Porque, como foi falado pelo Rosh Hashanah, talvez não exista um personagem que tenha a história mais parecida. Né? E Moshe Rabbeinu, Moisés, quando estava escrevendo na Torá, por ordem de Deus, ditado letra por letra, ele precisa encontrar um personagem onde caia sobre este personagem uma história. Né, que os céus eles já contavam sobre isso, né, estava escrito isso nos céus, e agora revelado para nós, né, de todas as outras coisas que aconteceram. Então, de todos esses personagens que você vai ver no Taná, talvez Yosef seja aquele que seja o mais parecido. Filho amado do pai, ele tem uma túnica talar, que vai ser deixado na mão dos irmãos, ele vai ser vendido por moedas, ele vai ser a esperança de Israel no futuro, ele vai cavalgar na segunda carruagem do Egito, e muitos aspectos sobre isso. E aí continuamos o shiur. O Roshi Daniel já adiantou o shiur, a gente já pode terminar. Baruch Hashem, ele já adiantou o shiur, nós já podemos terminar, encerrar aqui o shiur, irmão, já, desde já. Estou brincando com meu amigo, meu companheiro de farda, meu amigo íntimo aí, Baruch Hashem. Então, irmãos, nós vamos aqui nos dizer, outra coisa interessante que eu achei aqui na Guimatra, se formos reduzir 156, dá 3, né? 6 mais 6, 12, 1 mais 3, 1 mais 1, 1 mais 2, 3. Que dá? Isso. Que vai dar os nossos patriarcas. Isso. Abraão, Isaac e Jacó. Eu tenho que fazer lento para a gente não entender. Olha assim, a Guimátria, para que nós possamos entender. Dá 156. Nós vamos somar 1 mais 5 mais 6. Então dá 12, ok? Essa Guimátria é reduzida. Diminuímos de novo, vai dar 3. Ou seja, os nossos 3 patriarcas resumidos em José, Yosef Hatzadik. Entendeu? Porque o número 3 representa os nossos 3 patriarcas. Ok? Deu para entender agora, meus irmãos? Se eu falar muito rápido, é porque às vezes a gente está aqui com as pessoas que conseguem compreender melhor, né, captar melhor as mensagens, já estão cientes disso, mas eu tenho que entender que eu estou dando shiur para várias pessoas que nem sabem o contexto. Então a gente precisa explicar detalhadamente para que os irmãos haja compreensão de todas as palavras. Então vamos entrar dentro da paraxá, de um passuk. Está escrito, um versículo, está escrito assim, Bereshit 37, verso 2. Essas são as gerações de Jacó, José, Yosef. Por que, irmãos? Mazer, por que não Reuven? Porque Reuven é um primogênito. Por que não Reuven? Você já se perguntou a respeito disso? Essas são as gerações de Jacó. Era para vir Reuven, Levi, Naftali, Dan. Eu estou falando fora da ordem, né? Yehudá, Isacar. Era para vir essas gerações. Mas por que a Torá aqui do Chá, ela vai falar assim, essas são as gerações de Jacó. E Yosef tinha. Não fala nem do primogênito. Nossos sábios nos dão uma explicação profunda. Nossos sábios vão nos dizer que, dentre todos os filhos de Jacó, aquele que mais se parecia com ele, tanto espiritualmente
como corporalmente era Yaakov, era Yosef, era José. Vocês entenderam? Para os céus, o primogênito de Yaakov era José. Rúben tinha pecado, mas era porque também era o filho da mulher amada, daquele ele sempre lutou. Então, para os céus, Yosef era o primogênito de Yaakov, e que também é aquele que mais representava. Nós podemos ver vários exemplos, meus irmãos. Assim como eu falei de Yeshua, né, Yaakov também foi um exemplo de um nascimento miraculoso. Rivka, a mãe de Yaakov, Rebeca, vou falar em português para os irmãos entenderem, né? Rebeca, ela não poderia gerar. Então foi feito de uma maneira sobrenatural, né? Jacó foi perseguido pelo seu irmão Esaú. José foi perseguido pelos seus irmãos, odiado pelo seu irmão. Lá na frente, Jacó foi exilado, né, por causa da perseguição dos seus irmãos. E Jacob lá na frente vai acontecer a mesma coisa. Vai ser exilado por causa dos seus irmãos, do caso do seu irmão. Ou seja, aquele que mais representava e que tinha a vida mais espiritual. Nossos sábios ainda vão dar outro exemplo, aquele que captou máximo a Torá, porque está escrito no Salmo 81, verso 7, e ele prescreveu em José, naquele nós lemos, até lemos esse Salmo como um testemunho no Egito, ou seja, o que os nossos sábios falam, que toda a Torá oral que Jacob ensinou a Yosef, Yosef não perdeu nenhuma gota. A sua mente era como uma cisterna rota que retia toda a água. Não tinha como cair da mente de Yosef. Por isso, ele passou todas as coisas com bravura e com excelência. Por quê? Salmo 81, verso 5. Baruch Hashem, para que fique gravado. Então, meus irmãos, o Midrash Irabá, Gênesis 85, verso 6, vai nos dizer assim: Rabi Samuel ben Nachman comentou: estas são as gerações de Jacob. Yosef, certamente, as escrituras deveriam dizer: essas são as gerações de Jacob, Reuven, como eu disse. A razão é esta: assim como Jacob nasceu circuncidado, Yosef nasceu circuncidado. Como uma mãe do primeiro não tinha filhos, assim foi a do último. Como a mãe do primeiro teve grande trabalho, o mesmo aconteceu com o último. Como a mãe do primeiro teve 2, o mesmo aconteceu com a mãe do último. Ou seja, Rivka teve 2 filhos, Rahel teve 2 filhos. Ok, meus irmãos? Baruch Hashem. Deixa eu ver aqui como eu perdi. Com o irmão do primeiro, o odiava. Assim, odiava os irmãos do último. Como o irmão do primeiro, procurou matá-lo. Os irmãos do último procuraram matá-lo. Um era pastor e o outro foi pastor. Um foi perseguido por Satã e o outro foi perseguido também. Roubado ocorre 2 vezes em conexão com um e ocorre 2 vezes em conexão com o outro. Um foi abençoado com 10 bênçãos e o outro foi abençoado com 10. Um emigrou da terra, era de Israel, o outro emigrou da terra. Um tomou a mulher fora da terra e o outro tomou a mulher fora da terra. Olha o paralelo da vida de Jacó, estou falando de Jacó com Yosef. A um begote, crianças foram da terra e outras crianças gerou fora da terra. Um foi escoltado por anjos e o outro foi escoltado por anjos. Um foi promovido através de um sonho e o outro foi promovido através de um sonho. Olha isso. Olha o paralelo. A casa do pai, lei do antigo, foi abençoada em sua conta. E a casa do pai, em lei desse último, foi abençoado por sua conta. A um desceram para o Egito e o outro desceu ao Egito. Um terminou a fome e o outro acabou com a fome. Um escorujou-se seus filhos e os outros escorujou seus irmãos. Um acusado seus filhos e os outros acusados seus irmãos. Um morreu no Egito e o outro morreu no Egito. Um foi embalsamado e o outro
foi embalsamado. Os ossos de um subiram do Egito e os ossos do outro subiram do Egito. Sensacional esse paralelo, meus irmãos. Sensacional. Então nós vemos que a vida de Jacó e Yosef, eu não sei agora qual é a diferença, irmã Radassa. Quem é José, quem é Jacó? Se a senhora me perguntar nesse Midrash quem é Jacó, quem é José, eu vou ficar em dúvida. Porque o que aconteceu com um, aconteceu com o outro. O que aconteceu com o outro, aconteceu com um. Então, assim, não existe paralelo entre pai e filho, dessa conexão espiritual e material e física, do que José e Jacó, seu pai. Para deixar essa conexão clara, considero que Rashi nos diz que Yosef era a cara de Jacó. Assim, entendemos que Yosef é igual a Jacó. Baruch Hashem. Agora, do estudo anterior nós aprendemos que Mashiach, Jacó é igual a Israel, que é igual a Mashiach, ok? Agora podemos adicionar. Jacó é igual a José, que é igual a Israel, que é igual a Mashiach. Além disso, aprendemos com o Terrilim em Salmos que Jacó e Yosef estão associados à redenção. Terrilim 77, Salmo de número 77, verso 15. Salmo de número 77, verso 15, está escrito assim: Tu com o braço redimiste o teu povo, os filhos de Jacó e José. Selá. Rambam apresenta o princípio fundamental de que o livro de Bereshit é uma história não apenas sobre a criação do mundo, mas também sobre a criação da congregação de Israel. Isso começa com uma família e desenvolve uma nação inteira. Rambam nos ensina que o Sefer Bereshit é o livro dos símbolos. Nos diz não apenas o que aconteceu no passado, mas o que é mais importante, diz sobre o que acontecerá no futuro. O livro de Bereshit reflete a imagem do judeu ao longo da história, ao longo das gerações. Faraó chamou José, Yosef Hatzadik, de Safnat Paneah, Bereshit capítulo 41, verso 45. Que o Targum de Onkelos traduz, Targum Yonatan, significa o homem através do qual o oculto é revelado. Portanto, devemos esperar que Yosef, por meio da sua vida e dos seus atos, meus irmãos, revele muito da luz oculta de Mashiach. Então, o que nós esperamos aqui é vermos exatamente esse símbolo, esse arquétipo de quem Yeshua seria e vai ser, né, na sua segunda vinda, e o que se cumpriu com Yeshua nesse mundo. Nós vamos ver isso detalhadamente na vida de Yosef. Por favor, não percam esse shiur. Baruch Hashem. A história de Yosef em Bereshit é a história de Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Vou repetir para que fique gravado. A história de José, no livro de Gênesis, é a história do Messias, filho de José, ben Yosef, e Messias, filho de Davi, ben Davi. Mas como, Rosh? Como isso? Eu vou lhe mostrar agora, para exatamente tirar essa ideia dos epicureus também, dos deturpores, dos detratores, daqueles que querem comprovar que Mashiach ben Davi seria uma outra pessoa e Mashiach ben Yosef seriam pessoas totalmente desconectas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mesmo dentro da profecia que nós falamos aqui, a respeito da profecia de Jacó para Judá, Jacó deixa duas profecias ali, a profecia de um leão e a profecia de um Hanmor, né, de um burro, ou aquele que leva a carga. Poderíamos traduzir como aquele que sofre, né? Aquele que leva as cargas, o Messias sofredor. Está tudo ali, dentro de um só personagem. E aqui também, na vida de Yosef, nós vemos que um só personagem, ele cumpre exatamente, irmã, essas duas características. Mashiach ben Davi é aquele que governa, príncipe de tudo e dos reinos.
Machia sofredor, Machia servo sofredor é aquele que sofre. E nós vemos, irmãos, isso na vida de Yosef Hatzadik. Ok? Nós vamos ver o tempo de Yosef ser jogado na cova por seus irmãos é o tempo do servo sofredor, irmão Salvador. Por quê? Porque desde quando ele sai do seu pai, começa uma vida de sofrimento. Começa uma vida em que só há tristeza, só lamúria, só lágrimas sobre a vida de José. Perseguido, praticamente morto, vamos dizer assim, a palavra figurada, pelos seus irmãos, deportado da sua nação, da sua terra, da casa do seu pai, sem o seu próprio direito, foi impulsionado a fazer isso por causa dos seus irmãos, traído, humilhado, vendido, caluniado, preso, vendido pelos seus. Vendido pelos seus. Não foi outra pessoa que o vendeu, foi o do seu próprio sangue. Conforme está escrito no Salmo, aquele que molhou o pão comigo no prato, foi esse que me traiu. Está escrito no Salmo sobre isso. Davi Melé fala. Então, daquele que come do meu prato, só o Orochi vai ver a referência aqui, daquele que comeu no meu prato, daquele que é o mesmo sangue, foi o que me traiu, que me exilou dos parentes, do aconchego do meu lar. Eu já não tinha mãe. O que me restava era o meu irmão e o meu pai. Sofreu, irmãos. Chorou, preso, caluniado. Não te reflete alguém? Não te reflete alguém? Humilhado pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos. Foi caluniado, vendido para os gentios. Assim como Yosef foi vendido para os gentios. Meu Deus! Esse Shiú não vai acabar. Orochi, Daniel, não vai acabar. Salmo 22, que fala sobre a agonia do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Né? E temos também o Salmo, o Daniel está vendo a referência aqui, para que não fique nas minhas palavras. Então, meus irmãos, esse é o servo sofredor. Salmo 41, verso 9. Até o meu inimigo, deixa eu ler hoje. Até o meu inimigo íntimo, ou seja, uma pessoa próxima a mim, meu irmão, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Então, meus irmãos, às vezes é da onde a gente mesmo se espera que venha a traição. Teu irmão o vendeu. Foi jogado no calabouço, na prisão, humilhado, traído. Esse é o servo sofredor de Isaías 53. Quando nós vemos o arquétipo de Yeshua, não tem como não associarmos com Yosef e esses sofrimentos que ele passou. Veja, o tempo de Mashiach ben Yosef na terra, 2000 anos atrás, esse foi o ministério para os judeus, enquanto sua expiação foi para os gentios. Matitiarro, capítulo 24, verso 30. Então, meus irmãos, a vida de José é um arquétipo da Mashiach ben Yosef e de Mashiach ben Davi. Aonde Rosh Reuel, Rosh Daniel, irmão Salvador, irmã Hadass, ele vai cumprir a segunda vinda de Mashiach ben Davi, quando ele se assenta no trono para governar. Ele sai literalmente da prisão e o Eterno fala, Acum, levante-se e agora reine sobre todo o mundo. Porque Yosef não era só governador do Egito, mas era governador do mundo. Todas as nações da terra vinham ao Egito buscar alimento para
a sua terra para a sua casa. Todas as nações da terra daquela época. Então, José não era apenas governador de uma província. José não era apenas governador de uma nação. José era governador do mundo. Assim, Mashiach cumprirá isso também. Na sua segunda vinda, Yeshua será governador do mundo. Baruch Hashem. O tempo entre o fosso e a prisão de Potifar é a descrição do Mashiach ben Yosef e sua segunda vinda. Esse será o ministério para os gentios. Nesta missão, Mashiach ben Yosef lutará e destruirá Amaleque. Êxodo, capítulo 17, verso 16. Está escrito assim: esses descendentes de Benjamim serão o único qualificado para lutar contra Amaleque. Mas não leia, como os nossos sábios gostam de nos dizer, né? Não leia Benjamim, mas leia Ben, filho, e Yamim, da minha mão direita, ou seja, da minha destra, aquele que lutará as guerras de Adonai. Eu peguei alguns versículos aqui para falar sobre destra de Adonai, que está escrito em Isaías 41, verso 10. Convido você a abrir a sua Bíblia. Isaías 41, verso 10. Salmo 118, verso 16. Só peço que os irmãos leiam dois versos, para a gente dar base aqui, mas vou dizer outros. Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Salmo 110, verso 1. Êxodo, capítulo 15, verso 6. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. Mas vamos pegar só dois? Vamos pegar só dois, para que não fiquem minhas palavras, sobre o filho da mão direita, que fará proezas e que fará guerra contra Amaleque. Rabi Shaul, ele fala isso em Romanos, no final de Romanos, quando ele vai falar: em breve, o Deus de paz esmagará Sanermen debaixo dos vossos pés. Isaías 41, verso 10. Vamos ler. Baruch Hashem, o está muito bom. Se não der para, não vai dar para terminar hoje, como sempre. Ficaremos para os próximos Shabbatot, como sempre. Mas vamos ler. É importante, é Bíblia. Nós temos que tirar Shabbat para ler Bíblia, né, irmão? Né, irmão Roxo Daniel? Nós temos que tirar Shabbat para ler Bíblia. Isaías, capítulo 41, verso 10. Irmão Salvador, abre para mim, que eu vou dar para o irmão Salvador também falar, que ele vai ficar registrado assim. Ah, tá. Apocalipse, Salmo 118, verso 16. Nós vamos ler também. Baruch Hashem. E a fé, meu olho. Nós vamos ler. Então, Isaías 41, verso 10. Salmo 118, verso 16. Isaías 41, verso 10. Salmo está aí? Pode ler, irmão Salvador. Irmão Salvador vai ler, não vai aparecer na filmagem, não? Esse rapaz bonito que se encontra aqui no chat. Caso vocês queiram alguma pergunta, por favor, pode falar com ele. Baruch Hashem está nos dando essa assistência aqui. Ele vai ler e nós vamos ler também outros versículos. Também? Salmo 118, verso 16. Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Lê para mim Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1 aqui. Cabelos dos vossos pés. Então, vou pedir ao irmão Salvador para estar lendo, irmão. Salmo 118, verso 16. A destra de Adonai se eleva, a destra de Adonai faz proezas. A destra de Adonai se eleva, a destra de Adonai faz proezas. Ou seja, a proeza que a destra de Adonai irá fazer para o final será aniquilar Amaleque. Baruch Hashem, nós temos outros, irmãos, outras referências. Salmo 110, verso 1. Eu pedi ao Roxo Daniel. O Roxo Daniel está aqui mandando para o chat e o irmão Salvador vai colocar as referências aí, ok? Vamos falar devagar? Não sei se o irmão Roxo Daniel anotou todas as referências. Êxodo, capítulo 10. Tá. Isso. Salmo 110, verso 1.
1 Pedro, capítulo 3, verso 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 33. Ok? Atos, capítulo 2, verso 33. Pode ler, minha irmã. Não vai sair. Mas Baruch Hashem. O importante é que os irmãos fiquem gravados aí. E o Orochi Daniel está aqui me auxiliando aqui. Fica registrado. Amém? Para que os irmãos tenham essas referências aí. E mais referência que nós iremos dar a partir de agora. A história de Yosef, como segundo atrás do faraó, a época de Yeshua como Mashiach ben Davi. Assim, podemos ver que a história é profética. O que eu falei no começo? Do shiur? Maase avot siman lebanim. Os feitos do pai são um sinal para os filhos. Então, meus irmãos, nós temos que vasculhar a Torá Kedushá e o Tanar e procurarmos referências que mostram exatamente o que aconteceu com a vida de Yeshua. Porque o próprio Yeshua falou tudo que os profetas, Moisés escreveu, está tudo fala de mim, tudo mostra a mim, tudo direciona ao meu respeito. Como está escrito pelos nossos ramin, todas as coisas foram criadas para ele, para Mashiach. Rabi Shaul, ele corrobora com isso em Colossenses, e tudo foi feito por ele e para ele. Então, assim, todas as coisas de referência, as ações, atos que aconteceram com os nossos patriarcas, refletem aquilo que aconteceu e que acontecerá com Yeshua, nosso Messias e Rei. Veja, irmãos. A história de Yosef como segundo, assim podemos ver que esta história é profética. A história quase não passa tempo em Yosef antes do poço. Mashiach ben Yosef. A história de Yosef passa a maior parte do tempo focalizando em Yosef, depois do poço. Mashiach ben Davi. Então, na história de Yosef, temos os seguintes personagens, remes. Vamos fazer um remes aqui, ok? Eu quero dar algumas referências para vocês. Nós vamos ter alguns personagens dentro da história de José e nós vamos fazer aqui um remes. Vamos fazer uma alegoria, um sentido figurado, para nos mostrarmos alguns apontamentos dentro de alguns personagens e vamos ligar, fazer um link com Yeshua. Vamos ver se nós conseguimos. Yaakov é igual a Israel. Então, Yaakov é Israel. Gênesis capítulo 32, verso 28. Yosef como Mashiach. Gênesis capítulo 41, verso 41, em que Faraó vai lhe dar o governo de todas as províncias e da sua nação sobre ele. Como está escrito lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, calma aí para mim não ficar nas suas palavras, porque assim como Yosef é uma Mashiach, fazendo uma referência a Mashiach, nós temos uma outra referência também, em que Hashem deu o governo a Yeshua, como o Rabi Shaul vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Posso ler hoje, por favor, Bevacachá? Para não ficarem minhas palavras. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sujeita, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Baruch Hashem. Então, aquele que governa todas as coisas hoje, que tem um principado do universo, de todas as coisas conhecidas ou desconhecidas, está sob o poder de Mashiach, Yeshua. Porque Hashem o determinou e o delegou a isso, pelo seu mérito, pela sua obra, lhe foi-lhe dado toda a autoridade e todo o poder nos céus e na terra e debaixo dela. Mashiach hoje governa tudo. Governa todas as coisas. Mas vou ver outra referência aqui, que vem na mente, vai vindo na mente, e a gente vai buscando dentro dessa caixinha aqui, ó. E o Ruach HaKodesh vai nos lembrando. Mas
que fique gravado. A mesma coisa aconteceu com José, no Egito. José também foi um governador de tudo. O faraó determinou a ele todas as províncias e todas as suas coisas, inclusive a sua casa. Inclusive a sua casa. Inclusive a casa de Faraó estava sob o governo de Iosef. Quando alguém queria falar com ele, ele falava, vai falar com Iosef. Iosef resolve tudo. Eu não quero mais saber de nada. Eu só sou Faraó. Era assim mesmo que Faraó fazia. Eu só sou Faraó. Não quero saber de nada. Vai falar com Iosef. Iosef resolve. Se Iosef falar, está falado. Ele governa tudo. Ele é o governador. É assim com Yeshua, nosso Messias e Rei. O Eterno lhe deu essa dádiva. Delegou a ele todo o poder sobre os céus e a terra e debaixo dele e debaixo da terra. E Yeshua, hoje, nosso Messias e Rei, governa todas as coisas. Conforme Rabi Shaul vai dizer, nós lemos aqui, o único que não se sujeitou debaixo dele foi o próprio Hashem. Também não teria como se sujeitar. Então, no final, o filho devolverá tudo isso a quem? Ao pai. Conforme no final de todas as coisas, Yosef devolveu tudo isso a Faraó. Então vemos, irmãos, esse paralelo que é sensacional. Sensacional. Os 10 irmãos de Yosef. Quem representa os 10 irmãos de Yosef? Os judeus no mundo. Gênesis 49 vai falar sobre as 12 tribos. Na verdade, 13, né? De Diná, né? Mas ela não entra. São 12 tribos. Quem representa os egípcios? Podemos fazer uma alegoria com quem? Com os gentios. Ok? A esposa de Potifar. Lembram da esposa de Potifar? A mulher que faz o papel da prostituta, adoradores de ídolos. Apocalipse, capítulo 17, verso 1. Baruch Hashem. Pit é igual a sepultura. Urob, cobertura associada ao vermelho. Esta cobertura foi usada pela primeira vez para Adão e Eva, quando Hashem lhe deu uma cobertura de peles. Apocalipse capítulo 17, verso 1. Isaías, capítulo 63, verso de 1 ao 6, que vai falar sobre aquele que vem de Edom pisando no lagar. E as suas vestes são salpicadas de sangue. Fazendo exatamente essa ideia de que as vestes de Yosef foram salpicadas de sangue do animal, entende? Mas quem é esse que vem de Edom? Gênesis. Qual que o senhor quer? Isaías 63. Apocalipse capítulo 14, verso 20. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Gênesis 41. O líder da única superpotência mundial da época, ele representa Shem, o faraó. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Nós vamos achar aqui. Então, meus irmãos, veja isso, veja isso. José, está escrito na Torá, seu pai lhe deu uma cobertura, um manto de várias cores. Mais tarde será mergulhada em sangue. Gênesis capítulo 37, do verso 3. Está escrito assim: agora Israel amava José mais do que qualquer um dos seus outros filhos, porque ele tinha nascido em sua velhice, e ele lhe fez um manto ricamente ornamentado para ele. O casaco de muitas cores, a ideia do Midrash que está por trás, que o casaco de muitas cores representava realeza. Numa visão profética, Jacó estava vendo no futuro que o seu filho seria rei. Olha isso. Onde nós achamos isso no Taná? 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. Quantos minutos tem aí? Vamos lá, hein? O shiur é tão bom que eu tenho que chegar uma hora aqui. 52 já? Mas, eu não cheguei nem na terceira página.
2 Samuel, capítulo 13, verso 18. 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. Está escrito assim: e ela tinha uma vestimenta de várias cores sobre ela, porque com tais vestes estavam as filhas do rei, que eram virgens. Então seu servo trouxe para fora e trancou a porta atrás dela. Então, meus irmãos, nós temos Iosef vestindo um casaco do rei, Ashen, que o tornaria Iosef, Mashiach ben Iosef, o filho e herdeiro do rei aparente. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Sensacional. Sensacional. Irmãos, não dá vontade de parar nesse shiur. Mas Radar está falando assim, não para não, não para não. Baruch Hashem, Baruch Hashem. É a mesma expressão. Baruch Hashem. Sensacional. Meus irmãos, então nós vemos aqui que os irmãos judeus ficaram chateados porque o seu pai, uma alegoria, né? Hashem, amava Yosef, Mashiach Yeshua, mais do que os outros. Está escrito assim, sensacional, está escrito assim, então os irmãos de José ficaram chateados porque o seu pai o amava mais do que os outros. A mesma coisa é a visão do que aconteceu com Yeshua, lá na frente, meus irmãos, em que os seus irmãos o odiavam porque o pai o amava mais. Está escrito em João 3,17, porque Deus deu o seu único filho primogênito, aquele que... Unigênito, único, gerado do Pai, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, o filho que abre a porta, o filho amado. Está escrito pelos nossos sábios que o Eterno tem 5 Davi. Não leia Davi, leia amado, mas um Dodi. O Eterno tem 6 amados, Davi. Fala assim, o Eterno tem 6 amados, 6 Davi. Mas o Eterno tem um que ele chama Dodi. Meu amado. Kododi. Ouça a voz do meu amado. Kododi. O meu amado. É sensacional. Aleluia. Continua. Os irmãos estão querendo que a gente continue. O Roxo Daniel está aqui. Para, homem, para. Vamos lá. Vamos entrar mais uma parte aqui e a gente vai continuar mais à frente. Existem 2 buracos na vida de Yosef. Na vida de José. O jogado primeiro na primeira cova, sepultura pelos seus irmãos. O primeiro poço, sepultura, está em Bereshit, Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 37, verso 20. Vem agora e vamos matá-lo. Lançá-lo em alguma cova e diremos, alguma besta maligna o devorou e veremos o que será dos seus sonhos. Então, agora há uma segunda cova, sepultura, que ele usa a mesma palavra hebraica. Yosef, Mashiach, é jogado nessa segunda cova, sepultura por Potifar, os gentios. Então, irmãos, a primeira sepultura de José, só para que os irmãos entendam, foi ele ser jogado no poço, ok? A segunda sepultura, cova de José, foi ele ser jogado na prisão, ok? Vou falar o português para que os irmãos entendam, né, Roxo Daniel? E aí a gente segue assim para que os irmãos entendam. Então, a primeira cova de José, Yosef, foi a cova dos seus irmãos. E a segunda cova foi a cova da Potifar, dos gentios, ok? Primeira foi dos judeus. Olha isso, irmão Salvador. Eu vou parar. Representando Israel. Então, a primeira cova, quem jogou José foi os judeus. Massacraram, maltrataram. E a segunda cova? Os gentios. Representado por quem? Por Potifar. E quem foi entregue aos romanos? Aí eu paro o tio. Eu vou parar o tio. Eu vou parar.
tem, irmãos, não tem. Você vai procurar, chama os epicureus para ver e manda eles trazerem aqui versículos para nos debater a respeito disso. Está tudo na Torá, Brit Hadashá, Taná. Tem um texto aqui escrito. Baruch Hashem. A irmã perguntou aqui no chat. Perguntou, irmão Salvador? Perguntou aí. Essa túnica veio de Adão? Olha, você não vai querer entrar nisso. Não mexe, não. Não mexe com isso, irmã. Não, é assim... A ideia é sempre a ideia alegórica. Né? Entender a mente do Midrash é entender qual é a alegoria relacionada a isso. Então, falar que a túnica púrpura, a túnica que veio de Adão, está também no Targum Yonatan, sobre Gênesis. Né? Ele fala lá que quando eles se vestiram, né, quando eles viram que estavam nus, aí está escrito, viram que eles não estavam mais vestidos com a sua veste púrpura. Então, por isso está escrito sobre isso. Mas, em relação a isso, são vestes, né? Assim, vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Adão é o primogênito do mundo, né? E Yosef, ele vai ter aquela ideia de primogenitura, né? Porque ele vai herdar a glória que, na verdade, era de Rúben. E já vemos muito a respeito disso, né? Porque Yosef, na paraxá da semana do ano passado, nós estudamos sobre isso. Yosef, ele tem as características das outras tribos dentro dele. Ele tem um nível de profecia das tribos, ele tem um sacerdócio que é dado tanto a Rúben quanto à tribo de Levi, e ele tem a unção do reinado, né, que é dado à tribo de Judá. Então, tudo é combinado em Yosef em relação a isso. E quando, dentro dessas palavras, para explicar sobre a questão relacionada à túnica, a túnica ela representa, como o Rosh Hashanah, ele trouxe a realeza. Né? Então, a posição, o status de elevação de Yosef. Né? Tem um texto também espiritual que ele vai dizer assim, que o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, vestiu ao profeta. Né? E daí nós podemos entender que também Yosef, ele também se vestiu, não é, com o Ruach HaKodesh, porque está escrito, Faraó ele vai dizer, encontraríamos um homem no qual está nele o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus também muitas vezes é mencionado como uma veste, que veste o homem, capacita o homem. Não pode falar. Na verdade, também é um comentário, né? Até mesmo no Salmo que a gente leu, que a Shem se veste de luz, né? E a luz branca, na verdade, ela é captável pelas 256 cores, né? Quando você olha branco, dentro do branco, você tem as 256 cores, ou seja, inúmeras cores dentro do branco. Mesmo a Shem se vestido de luz, existe 250 cores dentro do branco. Então é a mesma coisa que um casaco de muitas cores. Não é verdade? Coisas espirituais e outras coisas que podemos dizer e outras que não podemos falar. Não, no shiur. Baruch Hashem. Então, uma hora, ó, já estão me cobrando aqui, irmão. Se eu terminar, já sabe que é o meu relógio humano aqui. Tá, ó, 1 hora, tá bom. Então, o shiur fica longo e é bom os irmãos ruminar essas informações, né? Então, eu vou parar aqui dizendo para vocês, como eu disse, existiu dois buracos na vida de Yosef, ok? Um, ele é jogado na primeira sepultura pelos seus irmãos judeus. O primeiro poço, sepultura, está em Bereshit, capítulo 37, verso 20, ok? Agora, a segunda cova, a sepultura, que usa a mesma palavra hebraica, Yosef é jogado nessa segunda cova por Potifar, pelos gentios. Bereshit, capítulo 40, verso 15. Está escrito assim: pois eu fui levado à força da terra dos hebreus, e mesmo aqui não fiz nada para merecer ser colocado em uma masmorra. Abra comigo, eu tenho que ler Isaías 53. Humilhado, calado, sofrido, foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que trazia paz estava sobre ele. Fomos sarados. Né? Não havia o que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não havia formosura, não havia iniquidade sobre ele.
Mesma coisa com Yosef. Eu acho que eu vou parar. Senão eu não consigo sair daqui, meus irmãos. O Baruch Hashem, as coberturas de Yosef, só dando uma pincelada para você assim, ó, um mel para vocês, está dizendo assim: a cobertura das várias cores de Yosef foi mergulhada no sangue de um cabrito. Você ouviu o sangue de um cabrito? Você ouviu, Rosh Daniel? Foi mergulhada num sangue de um cabrito? Estou pensando, seria Yom HaKippurim um substituto de Yosef apresentado ao seu pai? Aí eu paro. Rosh Daniel com as considerações finais. Ou seja, seria o sangue numa túnica apresentado a seu pai, pensa em Yaakov como Hashem, no dia de Yom Kippur, veja se esse sangue é seu, é mesmo do seu filho, e ele fala, é do meu filho. Tem alguma túnica com sangue que foi rasgada, dividida entre as partes? Rosh Daniel, que o Eterno abençoe poderosamente. Continuaremos com esse Shubet Srata Shem Bará. Olha, irmãos, eu pensei que estava bom, mas está bom demais, rapaz. Então, Baruch Hashem, né? Muitas referências, muitas coisas maravilhosas. No Shabat que vem nós continuamos, né, onde paramos em relação ao manto púrpura, né, conforme está escrito, ele está vestido com uma veste humana, ou em outras referências, está vestido com um manto de sangue, né, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né, então, Baruch Hashem, Shabbat Shalom Mevorach, Beshem Yeshua, Hazak Varur, Hag Sameach Lekulam, com a graça de Deus, na semana que vem, mais um capítulo do Shiur Ani Yosef. Eu tinha combinado com o Rosh Hashanah 5 folhas por Shabbat, mas só deu 2. Mas Baruch Hashem são muitas informações, né? São informações maravilhosas e a gente continua no próximo Shabbat. Então vamos dar uma pausa. 5h30 às 6h15. Nós começamos os preparativos, né, para fazer o Arvit e logo após fazer a Havidalah e depois os acendimentos da vela de Hanukkah. Ok? Shalom Vrahá, Hazak Varur, Beshem Yeshua, amém, amém.